Hackers pró-Israel destruíram 90 milhões de dólares em criptomoedas do Irã, diz uma empresa de análise. A notícia é destaque no site do Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC. O grupo de hackers, que na tradução ficaria como pardal predatório, assumiu a responsabilidade pelo ataque. Os fundos foram desviados para endereços com mensagens antigovernamentais que faziam referência ao corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. A empresa de pesquisa de análise de blockchain afirmou que as criptomoedas roubadas incluíam Bitcoin, Ethereum, Doge, Ripple, Solana, Tron e Tom. Para falar sobre esse mercado crescente de criptomoedas, eu converso agora com o CEO do Bitbank, o Valdinei Pimenta. Valdinei, seja muito bem-vindo aqui ao Real Time. Bom dia para você. Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo convite. Quer dizer, então, que o mercado cripto está virando arma de guerra agora? Esse tipo de ataque é algo que já aconteceu antes? Eu diria que o cyberspace, vamos dizer, tem sido cada dia mais usado como formas de ataque, né? Não só as criptomoedas, mas a gente vê ataques de grupos opositores a instalações, por exemplo, hidrelétricas ou mesmo bancos tradicionais através de internet, né? Então, eu acho que é um passo a mais agora as criptomoedas nesse sentido de uma nova forma de atacar o seu oponente, né? Eu acho que é realmente uma extensão, como eu disse, outros meios já eram usados e agora estão se usando também as criptomoedas. Você acha que nesse momento da história em que alguns bancos centrais começam a usar criptomoedas como lastro, até é o caso dos Estados Unidos comprando Bitcoin, né? Eles ficam mais vulneráveis, assim, os países ficam mais vulneráveis a esse tipo de ataque que muitas vezes pode não ser exatamente para roubar o dinheiro, mas para desestabilizar uma economia, por exemplo? Eu acredito que não, porque quando a gente fala dos países, a forma como eles armazenam essas criptomoedas é um nível de segurança extremamente superior ao que a gente vê em exchanges. Por quê? Porque as exchanges, né, as corretoras, elas têm que o tempo todo alguém está depositando criptomoedas ou sacando criptomoedas. Isso as deixa exposta a ataques desse gênero. Quando a gente fala de uma nação soberana que tem ali criptomoedas como ativos, né, o mecanismo de segurança é muito superior. Normalmente a gente chama de cold wallet, uma carteira fria, com várias assinaturas. Então, esse sistema não fica, de forma alguma, conectado à internet. Ele fica, provavelmente, num cofre forte, isolado fisicamente e também eletronicamente, não está conectado a nada. Então, isso impossibilita que atacantes façam esse tipo de ataque, como eles fazem em exchanges, né, em corretoras. Ô, Valdinei, como é que você está vendo o preço do Bitcoin caminhar nesse ano e o que você espera para o fim do ano? Pergunta interessante, hein? A gente vê que o ano começou com muita euforia, né, com o Trump, que é pró-cripto, né, pró-criptomoedas, ganhando a eleição. Então, foi um primeiro mês com muita euforia, mas logo ele começou com algumas ações que repercutiram negativamente no mercado de rendimento variável, né? E Bitcoin muitas vezes é visto como um investimento de rendimento variável. Então, impactou nas ações e impactou fortemente no Bitcoin, que chegou a cair ali para 80 e poucos mil dólares, né? Quase 70 mil dólares. E agora ele está se recuperando. Eu acho que isso mostra que apesar do que está acontecendo no cenário macroeconômico, ainda a guerra também, que deu uma impactada ali nos mercados em geral, o Bitcoin tem se mostrado bastante resiliente. Ele se recuperou de valor ali depois da guerra tarifária, né? Teve uma leve oscilação menor do que esperada por conta das guerras e está meio, digamos, lateralizado nas últimas semanas, no último mês, de certa forma lateralizado ali por volta, entre 100 mil e 105 mil dólares, o que mostra muita resistência, assim, muita resiliência, como eu disse, né? Dado essa análise, eu estou bastante otimista para os próximos meses. Eu acredito que o mercado em si ainda está otimista, porque mesmo com todas essas notícias ruins, o Bitcoin ainda tem conseguido manter o seu valor. Então, eu acredito que tem chances aí de a gente ter novas máximas históricas, né, que a gente chama do valor do Bitcoin, que a última foi 112 mil dólares. Eu não duvido que a gente ainda esse ano veja ele batendo 120 mil dólares ou até mais.
A gente sabe que a B3 já negociava futuros em Bitcoin e agora também começou nessa semana a negociar futuros em Ethereum e também em Solana. É mais um passo institucional para dar credibilidade ao setor cripto como um todo? Sem dúvida alguma, essa adoção de criptomoedas ou derivativos de criptomoedas por instituições tradicionalíssimas como a B3, elas servem para legitimar esse mercado que há muito tempo, se a gente vê 10 anos atrás, ele era marginalizado, né? E hoje a gente vê países falando ou adotando, né, explicitamente as criptomoedas nas suas reservas, a gente vê instituições consagradas aí como a B3 trazendo para os usuários instrumentos como Bitcoin, futuros, e agora expandindo para outras. Eu acho que só legitima mais esse mercado de criptomoedas e mostra que realmente veio para ficar, né? Como é que você está vendo o mercado das empresas que vendem criptomoedas no Brasil? Você acha que a concorrência internacional vai acabar fazendo com que algumas delas sejam engolidas ou elas têm mostrado resiliência também, as exchanges aqui? É uma boa pergunta. Quando a gente vê as exchanges internacionais, elas têm uma vantagem de ser globalizadas, então isso reduz muito o custo operacional delas ou o custo de desenvolvimento. Então, um software ou uma funcionalidade que é desenvolvida lá na China, eles conseguem explorá-la para bilhões, literalmente, de usuários. Ao passo que as exchanges nacionais têm esse problema de escala um pouco, né? Uma tecnologia que não é simples de desenvolver e quando ela é desenvolvida, ela fica restrita a uma quantidade menor, um espaço amostral menor de usuários. Isso acaba sendo uma desvantagem competitiva muito grande. Por outro lado, as nacionais elas trazem mais segurança legislatória. Por exemplo, se você tem um problema numa internacional, não tem ali um endereço para você bater na porta ou processar um diretor, estão fora. Então, a gente já viu vários casos de exchanges internacionais quebrarem, desaparecerem com os fundos dos usuários e não tem nem onde você reclamar, nem quem você pedir para ser preso numa questão dessa, né? Então, eu acho que tem os prós das exchanges nacionais que são muito valorizados por uma parte do público que continua preferindo confiar em instituições que estão legalmente instituídas no Brasil. Ou seja, a briga é forte, prós e contras de cada um, mas eu acredito que as exchanges nacionais, que são sérias, que estão fazendo um bom trabalho, têm espaço para continuar desempenhando aqui. Bom, de maneira geral, quando a gente fala do mercado cripto no Brasil, você acha que tem um potencial grande de crescimento ainda? Tem muito potencial de crescimento. Está sempre se inovando. Eu costumo pensar nas criptomoedas como um terreno fértil, como foi a internet lá atrás, né? Onde as pessoas foram pensando novas utilizações e foram agregando isso, né? Então, a primeira vez que eu usei a internet, eu mal sabia para que servia. E hoje a gente faz tanta coisa na internet que as pessoas foram adicionando, né, em cima dessa tecnologia. E o mesmo a gente vê com as criptomoedas. Um exemplo muito claro que está acontecendo exatamente agora nos últimos meses, crescendo muito, é o uso do que a gente chama de stablecoins. Por exemplo, uma stablecoin de dólar, que é um dólar digital, de certa forma. Então, rapidamente, você consegue fazer um pagamento para o exterior, ou para uma pessoa, ou para um familiar, em questão de minutos. Você consegue transferir isso 24/7, num sábado, num domingo, num feriado. Algo que é impossível você fazer no sistema tradicional bancário, né, que final de semana não funciona, funciona em horário comercial e ainda tem taxas bem altas. Então, esse é um caso mais recente de uso de criptomoedas que a gente viu crescer muito agora nos últimos meses, principalmente por causa dessa discussão também de IOF e tal. Então, trouxe muito à tona, né? No BitBank, por exemplo, cresceu esse ano mais de 160% o uso de stablecoins de dólar. Então, a gente vê que tem muito espaço para coisas serem criadas, evoluírem ainda, e também a evolução das que já existem, como stablecoins. Tá certo. Valdinei Pimenta, muito obrigado pela sua participação aqui no Real Time. Bom dia para você. Eu que agradeço. Bom dia.